Estamos dando continuidade ao nosso programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania. Há pouco nós conversávamos com Cássio e Jaime sobre os peixes sazonais, os killifish. E agora nós estamos recebendo nos nossos estúdios o meu amigo Clécio Cavacin, que é presidente do Instituto Nacional de Instituto Paranaense, daqui a pouco nacional, de Compliance. Nós vamos falar sobre compliance ambiental. O Clécio vai nos explicar o que é compliance, o que é, em última análise, cumprir a legislação de forma preventiva. Bom dia, Clécio, seja bem-vindo ao programa Terceira Via, uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, em parceria com o Instituto Positivo, Hospital Pequeno Príncipe, Instituto Legado e SPVS. Tudo certo? Tudo certo, um bom dia, Aristides, um bom dia aos ouvintes, certo? Como já fui apresentado, meu nome é Clécio, atuo na área, sou presidente do Instituto Paranaense de Compliance. Estamos aí para falar sobre esse tema aí que está na moda, né? Traz muita curiosidade, né? Graças a Deus. Que bom, hein? Uhum. E, bom... O que é compliance? É uma palavra em inglês, correto? Correto, tá? Ela vem do verbo to comply, que é seguir a norma, seguir a legislação, seguir as regras, tá? Ela veio para o Brasil, tá? Com a Lei Anticorrupção de 2013. Super recente, 5 anos. Super recente, 5 anos, e muito bom que nós já vemos os resultados dela em apenas 5 anos, certo? Principalmente com a Operação Lava Jato, okay, que foi ali onde se evidenciou essas iniciativas de compliance, certo? De cumprir a lei, portanto. De cumprir a lei. Isso. A lei, ela traz ali a responsabilidade administrativa e civil da pessoa jurídica. Certo. O que antes era apenas das pessoas físicas, essa responsabilidade veio para pessoas jurídicas, correto? Então, a empresa ela é obrigada a seguir diversas normativas, diversas regras, certo? E a lei traz isso como uma benesse em caso de multa. Certo. Anticorrupção, ou seja, corromper algum funcionário público, correto? Ou seja, cumprir a lei, estar de acordo com as normas de forma preventiva é algo que pode facilitar a vida do empresário, caso algo venha acontecer, sei lá, vamos colocar uma forma aí bem doce, um deslize venha acontecer na empresa. Isso, nesse sentido, nesse caminho, correto, mas ele é algo mais amplo do que só direito, certo, do que só seguir, não é uma consultoria jurídica, apenas um direito preventivo. Ele está muito mais ligado à gestão da empresa, à organização da empresa, à hierarquia da empresa, como ela se estrutura, como dentro do seu segmento de mercado. Ou seja, entram questões ligadas à governança, exato, questões ligadas ao cumprimento, obviamente, das leis e das normas, entram questões ligadas à transparência, ao dever de informar. Isso é algo que me chama bastante atenção. Eu acho que nós nunca conversamos sobre isso, Clécio, mas grande parte da minha vida profissional eu levei fora do Brasil. Eu atuei profissionalmente nos Estados Unidos, e existe uma preocupação muito grande nos Estados Unidos e em outros países, no Canadá, em outros países europeus, com as Blue Sky Laws, ou seja, com o cumprimento das normas que fazem com que a empresa não só esteja adequada àquele momento específico da realidade jurídica local, mas também adequada ao dever de transparência. O cidadão que não faz parte daquele micro-universo empresarial tem direito de saber o que acontece lá dentro. Isso acontece também do ponto de vista ambiental, não é? Evidente. Como você disse, o compliance ele é um pilar, tá, da governança corporativa, que é o que a gente conhece como segunda linha de defesa, tá, das 3 linhas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, certo? Transparência, tá, é um dos seus pilares de governança, tá, em que justamente isso, o cidadão, tá, ele tem meios de controle, meios para ver o que acontece, ver onde a empresa retira os seus recursos e aonde ela está investindo, certo? O cidadão? O cidadão. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão.
Tá. Então, assim, é uma forma, claro, dentro daquilo que não está em sigilo comercial, evidentemente, claro. né? Então, nós sabemos que a transparência é o principal ponto de controle que você pode ter. Tá? Então, por exemplo, nós podemos pegar ali a transparência internacional, que mede níveis de corrupção no mundo dos países. O item transparência do governo é o mais bem colocado, assim, é o que você pontua mais com níveis de transparência, correto? Esse é um ponto fundamental aí de ponto de partida mesmo, tá? Nós vamos ter, então, tá, por exemplo, no compliance ambiental, o que acontece? Desde a Lava Jato, a gente já viu as empresas envolvidas, elas já tinham seus programas de compliance. Porém, esses compliance eram, evidentemente, pro forma. Era um compliance em que apenas se preocupava em seguir regras. Não era uma cultura que a gente chama de cultura de conformidade, estar em compliance. Uma cultura íntegra de integridade que vai muito além ali do que só seguir as regras. Eu poderia dizer que o que existia antes era algo muito mais reativo do que... Era algo muito mais, por exemplo, era algo muito mais assim para demonstrar para a sociedade, para demonstrar que algo estava sendo feito, mas no fundo não estava sendo feito. Entendi. E o compliance ambiental, ele ganha muito a sua força no caso da Samarco. Onde a companhia demonstrava que cumpria todas as legislações ambientais, as auditorias demonstrando em que, teoricamente, a barragem estaria em perfeitas condições. Renovava suas licenças de operação. Evidente. Todos os selos, ISOs. Em que pese, tendo conhecido um pouquinho no caso da Samarco, existirem condicionantes na renovação que não foram observados, né? Ou seja, a falha super séria do órgão de fiscalização ambiental estadual de Minas Gerais. Isso, e também agora nós também foi dado conhecimento ao público de que a alta administração tinha conhecimento das falhas de manutenção e tudo mais. Mas naquele sentido pro forma que eles demonstravam para a sociedade que estavam cumprindo tudo. Como de fato não estavam. Quase aquele negócio passou assim, puxa, passou. Foi sem querer, aquela coisa assim, né? Então, houve uma preocupação muito grande hoje, que não basta só você seguir a lei, não basta só você querer seguir as licenças, não basta, você precisa estar em conformidade de fato. É algo que deve estar dentro da cultura da empresa. Você pode ter ali, uma das partes do compliance é você ter mecanismos para que os funcionários ou os seus prestadores de serviço ou os seus clientes possam denunciar as más práticas, e essas denúncias têm que ser investigadas e eventualmente punidas. Via ombudsman, via ouvidoria... via comitê de compliance. Um comitê de compliance. Isso, uma companhia desse tamanho, ela precisa implementar ali um comitê de compliance, são pessoas que vão gerir... Uma companhia deste tamanho. Isso. Ou seja, a gente fala em compliance necessariamente atrelando o conceito a grandes companhias, ou não posso? Pode ter de várias... O compliance ele pode ser implementado em todas as companhias de todos os segmentos do mercado. Uma MEI pode... Uma MEI pode, uma lanchonete pode ter o seu programa de integridade. Isso é bem importante, pessoal. É bem importante quando nós trazemos esses assuntos ligados à governança e à gestão empresarial. É claro que a complexidade tende a ser maior quanto maior for a entidade corporativa. Mas eles podem ser aplicados a qualquer microcosmo empresarial. Pode, evidentemente, e deve ser implementado. É o correto ser implementado em qualquer companhia, desde 2 funcionários até 3. Você tem, por exemplo, empresas com 3 funcionários que têm os seus programas, tá? Dependendo muito do segmento do mercado delas. Mas eu te interrompi, você estava falando do comitê de compliance. Né? Uma companhia deste tamanho, com a complexidade que ela envolve, com o número ali que a gente chama de stakeholders, né, que são as pessoas envolvidas na operação da empresa, o comitê de compliance são pessoas que se reúnem, são pessoas que são selecionadas que vão gerir todo o programa de compliance. São selecionadas dentro da empresa ou entre os stakeholders? Pode ser selecionada dentro da empresa, como você pode ser também chamado membros independentes do comitê de compliance. Tá? Então, você vai ter ali um compliance officer, que é a pessoa que vai investigar essa denúncia e vai remeter ela para um comitê de compliance. Tá? Onde que seria, por exemplo, dada a punição ou uma eventual
absolvição daquela denúncia que foi levantada, correto? Então, você via ali que você não tinha esses procedimentos internos corretos, que poderia ter evitado a tragédia que foi Mariana. Tá? Então, o que nós passamos a ver hoje? Muito um programa de compliance efetivo. Se aquele programa realmente funciona, ele não é só pro forma, não está apenas seguindo lei, apenas tirando as licenças necessárias, né? Então, um comitê que de fato dialoga com as práticas da empresa e dialoga com os stakeholders. Isso. Há pouco você estava nos mencionando que há pouco tempo atrás também buscava-se criar situações de conformidade que não representavam a conformidade maior. Algo como o cumprimento mínimo de uma norma ou aprovação mínima de um órgão qualquer, não precisa ser necessariamente um órgão de fiscalização ambiental, mas podemos estar falando, por exemplo, de uma regra de CVM, ou se alguma coisa maior, uma regra de Securities Exchange Commission, que não seria o caso, porque as normas lá são muito mais complexas. Hoje isso tem mudado e as empresas têm buscado se adiantar à formulação das normas, Clécio? Tem sim, a gente sente isso no mercado. Esse ano foi um ano de muito crescimento cultural do compliance no Brasil e a gente vê que é uma curva que só cresce. Tendência que ano que vem ainda venha mais forte, muito assim. A necessidade que está implementando o compliance ainda, nesse primeiro momento. Não é algo que a gente fala por amor, é algo mais pela dor, porque você vai ter lá uma multinacional, que é a sua principal cliente, que vai exigir um programa de integridade para manter o contrato com você. Ou seja, você é fornecedor de uma multinacional. A multinacional provavelmente já se adequava desde lá de cima às normas de compliance, ou seja, a esta questão ligada à transparência, ligada à observação de uma série de normas de gestão, etc. Mas agora você, fornecedor, vamos lá, o fornecedor da marmita da multinacional também tem que se adequar às regras da compliance. Também. Isso não é muito caro? Não. É aí que o pessoal, assim, você pode ter programas, o preço vai depender do tamanho e do mercado que você está inserido. Claro. Certo? O tamanho da empresa é muito grande, um compliance vai ser mais caro, porém você fatura mais. Então, se você é o fornecedor do mousse de maracujá, da sobremesa da empresa, você vai criar o seu programa de compliance adequado à sua realidade e ao seu tamanho. Evidente. Evidente. E adequado àquilo que o compliance do seu cliente está pedindo também para você. E o que você ganha com isso? Ganha em termos financeiros, em termos de inserção no mercado? Você ganha a manutenção dos seus contratos, você ganha em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, né? Senão daqui a pouco não adianta, não existe espaço para quem, né? não pega bem para começo de história. E uma empresa... outra coisa que é importante para os nossos ouvintes, os nossos assistentes, a empresa deixa de estar em compliance, né? Ou seja, deixa de estar cumprindo as normas se os seus fornecedores, se a sua escala, se a sua cadeia de fornecedores não cumpre essas normas, né? Então você se mantém no mercado. Sim, porque é uma questão de imagem, né? Não adianta você ter você está em conformidade, mas uma empresa que está atrelada a você, comercialmente falando, comete uma fraude. Então nós temos, por exemplo, uma cafeteria conhecida no mundo inteiro. O que aconteceu? Uma fornecedora de café dela, certificada por ela, foi pega com trabalho escravo. Então não apareceu o nome, na imprensa não aparece o nome do cafezal. Certo. Aparece o nome da cafeteria conhecida no mundo inteiro. Claro. Então aparece lá, fornecedora de café da cafeteria X, cometia atos de trabalho escravo em suas fazendas. E com toda certeza isso é uma desvantagem competitiva. Com certeza. Com toda certeza. Com certeza. Nós temos hoje, eu gosto muito de falar que nós temos hoje, né, um mundo muito complexo e muito inteirado. Quando as pessoas passam a interagir mais, essa relação da globalização de fato mesmo, que já ocorreu, já está, todo mundo está interagindo entre si. Globalização de fato, é importante. Globalização de fato mesmo, o número de publicações das pessoas, as pessoas estão empoderadas com as redes sociais, conseguem publicar,
conseguem trocar informações, o que acontece no outro lado do mundo vem para cá numa velocidade assustadora. Instantânea. Na hora, né? Na hora, claro. Na hora. Você deve participar de grupos de compliance, você discute em Tóquio, você discute aqui. Sim, grupos internacionais, então é na hora mesmo. Isso, a maior relação, maior os riscos. E o compliance, ele, no fundo, ele é o quê? Ele é o tratamento dos riscos. Os riscos comerciais, empresariais em que a empresa pode cometer, pode efetivar esses riscos, né? Então você precisa tratar os fatores dos riscos. Né? Essa grande interação aumenta o número de riscos e vai precisar tratar eles, correto? A partir do compliance. E talvez aumente também o número de normas que você deve obedecer. Evidente. Hoje você tem a especialização gigante, né, das normas tanto legais quanto as infralegais. Ali você vai ter agências reguladoras de toda a espécie, normas saindo a cada dia, sendo publicadas a cada dia. Você precisa acompanhar isso e se adequar aquilo o mais rápido possível. E uma adequação volitiva. Muitas dessas normas, juridicamente, falando de um ponto de vista bem estrito, não se aplicariam àquela situação, mas você vai buscar atender aquelas normas para manter o contrato, para continuar com uma boa imagem comercial, para continuar competitivo frente até aos seus parceiros internacionais. Eu pego o exemplo, questão do trabalho e da adequação às normas de trabalho da OIT. Essas normas, a OIT, muitos dos países do Sudeste Asiático sequer são signatários da OIT, e muitos desses países sequer possuem uma legislação protetiva do trabalhador, mas gradativamente têm se adequado, porque de outra forma não teriam como vir a comercializar os seus produtos no mercado internacional. Ah, mas é proibido? Não, de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, eles até poderiam ser comercializados, mas o consumidor não aceita. Não tem como aceitar. Não, nós temos, por exemplo, caso dos trabalhistas graves que ocorreram recentemente. Nós temos aí uma gigantesca varejista de roupas. Acho que podemos até citar o nome, porque aquele conhecimento... Podemos, Zara. A Zara, né? Zara, né? Tinha lá uma das suas confecções, certo? Uma das suas confecções que não seguiam trabalho escravo, que não seguia nenhuma regulamentação. A construção foi feita com não seguindo nenhuma norma de engenharia. No caso lá não lembro, não me recordo ao certo, mas eram acho que 3 andares, foram construídos mais 2 em cima, ainda colocado mais uma estrutura pesada na laje, na parte da cobertura, e veio abaixo, faleceu dezenas de pessoas, mulheres faleceram, muitos que trabalhavam lá em condições degradantes. Não era a Zara. Não era a Zara. Fornecedora da Zara. Onde era isso mesmo? Se eu não me engano, era na Índia. Na Índia ou em Bangladesh? Né? Eu acho que Bangladesh, verdade. Bangladesh. E causou aquela tragédia toda, a responsável, Zara. Zara tomou multas bilionárias na Europa, multas bilionárias nos Estados Unidos, nunca mais voltou ao valor de mercado que ela tinha até então. Nunca mais voltou. Ainda nunca mais voltou, não chegou ainda ao patamar que ela estava antes disso, difícil voltar. Boicote dos europeus e dos Estados Unidos, porque lá eles têm ainda já uma cultura mais forte disso. E mesmo aqui, sabe? Eu vejo minha filha, ela não compra mais na Zara porque por conta dessa situação. Eu não falo que diz, não vou comprar porque lá existe trabalho escravo, existe. Você veja que coisa interessante. É muito legal isso, né? Dentro dessa. É muito legal até que você falou a minha filha, porque a gente já percebe muito que a nova geração já vem com uma mentalidade muito diferente. Completamente diferente. E é muito legal, assim, é muito legal. Você vê, por exemplo, os filhos dos empresários que vão suceder pela gestão empresarial do seu pai, estão preocupados com compliance desde já. Sim. Então, eles muitas vezes nos procuram, eles que vêm atrás, porque falam assim, eu preciso me adequar ao futuro. Já é algo que a gente precisa fazer, é algo que ele já vem com essa cultura, essa nova geração. Isso é muito bacana. É uma cultura que, por exemplo, a geração, por exemplo, dos meus pais já não tinha. Era diferente, era outro mundo, era outra realidade. E hoje a gente já percebe justamente isso. A consciência social que tem de conformidade das novas gerações é impressionante. É impressionante.
Impressionante. Outra coisa que eu trago para você, agora com essas discussões todas, da saída, ou possível saída do Brasil, do Acordo de Paris, né? A minha outra filha mais nova perguntando, mas pai, daí nós não precisamos deixar de cumprir as normas do Acordo de Paris, ou seja, pouco importa. Existe uma força maior, que é a força do cidadão, que é a força do comércio, do mercado, que dizem que não existe essa necessidade de você ser menos correto. Agora, eu vou lançar uma pergunta para você, nós vamos entrar num pequeno intervalo e você vai pensar no que você vai responder. Ih, que medo. Tem sido apontadas as normas de compliance por algumas pessoas como uma limitação da soberania dos estados. Ou seja, normas que vêm de multinacionais mais estruturadas, impostas a fornecedores menos estruturados e que acabam comprometendo. Desde já vou te adiantar, para não parecer, senão o pessoal liga o rádio, liga a internet achando que eu concordo. Eu não concordo com essa assertiva, acho que isso é errado, acho que isso é bobo, em última análise, mas que essas normas, elas afetam a capacidade de um Estado de se desenvolver. Que países mais desenvolvidos, sim, podem se adequar à compliance, à gestão e às normas de transparência, mas países menos desenvolvidos, que têm que garantir o emprego a todo custo, ou o desenvolvimento a todo custo, ainda podem se dar, existe essa necessidade de não cumprir as normas. Daqui a pouquinho você vai responder isso daí, Clécio. Ok, muito obrigado. Vamos lá, vamos para o nosso intervalo. Terceira Via. Apoio. Instituto Positivo, SPVS, Instituto Legado e Hospital Pequeno Príncipe. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. 8h26. Vivencie essa emocionante história de amor. Nasce uma estrela. Bradley Cooper estreia como diretor e Lady Gaga protagoniza seu primeiro papel em um grande filme para os cinemas. Posso te contar um segredo? Eu acho que você pode ser compositora. Nasce uma estrela. Tem exibição nos cinemas. Verifique a classificação indicativa, cópias dubladas e legendadas. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Aos sábados, às 15 horas e também nas sextas, meia-noite. Sotaques, culturas e canções, informação, poesia e loucuras nas ondas interplanetárias desse mundo redondo. Sábados, 15 horas e sextas, meia-noite. Aqui pela Rádio Cultura de Curitiba. Produção La Casa Beltramin. Olá, ouvintes da Rádio Cultura, aqui quem fala é Oswaldo Rios e eu quero convidar a todos para ouvir o programa Cultura Caipira, que eu apresento toda terça-feira, 22 horas, aqui na Rádio Cultura. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Você sabia que o rádio ainda é o meio de comunicação com maior alcance? O rádio tem o triplo de audiência da televisão pela manhã e mais que o dobro à tarde. É muito mais barato anunciar. Grave seu comercial aqui mesmo na Rádio Cultura de Curitiba. Veiculação também em nosso site e aplicativo, que faz você chegar ao mundo inteiro. Ligue para 3013-3280 ou escreva um e-mail para comercial@cultura930.com.br. Anuncie na Cultura. Aqui sua marca vai muito mais longe. Todas as quintas, às 8 da noite, você acompanha Great Night Football, o melhor do futebol americano.
Quer ter a sua marca anunciada pela Rádio Cultura de Curitiba? Mande um e-mail para comercial@cultura930.com.br. Programa Terceira Via. Apresentação: Aristides Ataíde. Voltamos ao nosso programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania. Hoje, dia 18 de dezembro de 2018. Nós já estamos a 21 graus, não é, Orlando? O nosso mago dos efeitos especiais, falando a 1.009 metros de altitude, nos pontos mais altos de Curitiba. Nós conversamos com Clécius Cavacin Jaime, um especialista em compliance. Ele está nos falando sobre compliance, sobre como as empresas, 23 graus, Caldeirão promete ferver, não é? Caldeirão promete ferver no dia de hoje. O Clécio estava falando sobre compliance aqui no programa Terceira Via. É uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, do Instituto Positivo, da SPVS, do Hospital Pequeno Príncipe e do Instituto Legado, Clécio. E eu lancei agora há pouco uma pergunta, porque na verdade é uma pergunta não, uma daquelas constatações que nós acabamos escutando pelos teóricos da conspiração global, né? O que você acha disso? É mais ou menos o que as pessoas dizem, que quando nós buscamos alternativas mais conservacionistas, que a conservação do meio ambiente é algo imposto pelos gringos para que nós não possamos nos desenvolver, que nós só vamos conseguir nos desenvolver se nós colocarmos abaixo tudo que nós temos de floresta, tudo que nós temos de natureza. Bom, vamos lá, né? É muito legal. Essa constatação realmente ela existe de fato, certo? A gente gosta de falar que eles são dos céticos do compliance. Aqueles que não acreditam que vai dar certo, aqueles que não acreditam... Tem uma turminha de cético. Tem, grande. A turma enxaqueca, né? Grande. Céticos de mudança climática, céticos de compliance, céticos de conservação, céticos de que a Terra é redonda. Céticos de que a corrupção não vai acabar. Exatamente. Que não existe corrupção, né? Não existe, ninguém é corrupto, ninguém... Então é aquela coisa, né? O compliance não está aí para acabar com a corrupção, né? Não está aí para evitar, né? Para tratar os riscos de corrupção e os riscos gerais, né? Não só de corrupção. Mas vamos lá. Você tem essa turma aí, pessoal cético, que justamente fala isso, que fala, isso são imposições que colocam em países subdesenvolvidos, para eles não se desenvolverem, para colocar barreiras, para burocratizar, engessar os negócios deles. A gente gosta de falar, eu gosto de uma relação que é falar que o compliance ele é um cinto de segurança para que você possa acelerar o teu carro. Então, aquela segurança, aquela conformidade, aquele controle que tua empresa vai crescer segura, saudável e sustentável. Certo. Então, gosto de falar assim, o compliance chegou agora no Brasil. Os países desenvolvidos têm compliance desde a década de 70, desde a década de 80 eles trabalham com isso. Nós estamos começando a trabalhar com isso agora. Nós estamos engatinhando no compliance. Não preciso nem falar quanto que países desenvolvidos, países ali da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, que trabalham com compliance desde a década de 80, se desenvolveram ao longo do tempo. Tendo uma política de conformidade, uma política de integridade, que os ajudou a chegar onde eles chegaram. Porque você trabalhar sobre diversos riscos da sua operação que hoje tem, e você não conhecer esses riscos, não saber como tratar esses riscos, não ter clara uma aptidão ao risco, qual o risco que o empresário quer chegar na sua operação, qual o risco, porque toda atividade tem risco. Tá? Então, você não conhecer isso mostra uma falta de profissionalismo muito grande do seu negócio. E eu não preciso nem falar que o profissionalismo, uma gestão profissional, ela é essencial para o desenvolvimento. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Ela não existe só para que as normas venham a ser cumpridas, ela existe para que o seu negócio se sustenta e suceda num ambiente em que o seu negócio não pode ser entendido de forma isolada.
certeza. Existe algum tipo de certificação de compliance? Exige a ISO 37000, que é a ISO de gestão anti-suborno. Tá? Essa é a conhecida internacional, que é uma ISO. Tá? Nós temos também no Brasil a Proética, que é uma certificação da CGU, tá? Que é recente ainda, ela sofre de algumas críticas, mas ela também é uma iniciativa da CGU, está muito bem vista, vai sofrer agora as alterações, tá? Do novo edital deles. Do seu procedimento, mas nós temos essas duas principais. Uma, que é a Proética, que é uma mais geral, que a gente fala de compliance geral mesmo, e a anti-suborno, que é mais específica de anticorrupção propriamente dito. Tá? Gestão anticorrupção, que você vai ter muitas empresas, por exemplo, que buscam, empresas que existem e entram em licitações internacionais, certo? Empresas que já buscam investimentos estrangeiros, já buscam mais uma ISO mesmo, porque ela é reconhecida uma International Standard, com uma adequação, uma regra da International Standards Organization. Né? Licitações internacionais, dificilmente uma empresa que não se adeque às normas modernas de compliance pode entrar numa licitação internacional. Evidente. E você vê, por exemplo, voltando à sua primeira pergunta do bloco, quando você diz, quando a gente está falando dos éticos, dos países desenvolvidos, nós temos que levar em conta também que os próprios países desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, responsabilizam suas empresas dentro do seu país pelos atos que elas cometem fora. Exatamente. Essa é uma coisa muito interessante. É muito importante a gente frisar isso, que os americanos, principalmente as suas empresas multinacionais que atuam em outros países, eles incentivam que a população daquele país denuncie atos ilegais da sua empresa que está atuando lá dentro dos Estados Unidos. Existem até os canais para isso. Existem os canais para isso. Tá? Muitas vezes em língua local. Em língua local, tá? Qual o Anti-Corruption Act. Isso. E nós temos lá o whistleblower, que é o assoprador de apito. São pessoas que não estão envolvidas no crime, naquele ato ilícito, tá? Mas que denunciam. Essa pessoa ela é premiada com parte da recuperação do dinheiro. Então, ou seja, é uma forma de você não só coibir, mas recompensar o bom cidadão. E quebrar um pouco aquela cultura de, poxa vida, eu não vou dedar ou não. Na verdade, você não está dedando alguém por algo que ele... Você está salvando os interesses públicos, salvando os interesses do próprio cidadão, da família do próprio cidadão. Você tá salvando os empregos de muita gente. A gente viu a catástrofe que foi empresas que sofreram com corrupção no Brasil, quantas famílias perderam os seus empregos que não tinham nada a ver com a história. Interessante, anteontem eu estava conversando com um amigo que atendia, advogado, atendia muitas dessas empresas envolvidas na Lava Jato. Perdeu seu emprego. Uma pessoa corretíssima, que jamais se envolveu em qualquer um desses escândalos, mas perdeu seu emprego, hoje enfrenta dificuldades justamente por conta destas questões. Isso quer dizer, se alguém em algum momento, muito antes destas práticas virem a ser cometidas, tivesse tomado essa postura, isso não teria acontecido. Isso, nós temos uma cultura no Brasil do X9, do cagueta, aquele que denuncia é feio. Isso vinha, por exemplo, da minha época, vinha desde a escola, a pessoa que contava para a professora quem tinha feito algo errado, receber ameaça que ia apanhar e tal. E a gente vê que isso tem que mudar, já está mudando. A gente vê que nos Estados Unidos, Austrália e Europa já é um posicionamento diferente. Você tem, por exemplo, na Alemanha ditado em que o melhor policial alemão é o próprio alemão. Recentemente agora, 3 semanas atrás, um cidadão australiano denunciou uma empresa americana nos Estados Unidos e ele recebeu $3 milhões americanos por essa denúncia. Então, nós temos... ainda não tem uma regulamentação do whistleblower no Brasil, mas está em vias de ser regulamentado aqui para incentivar mesmo que a pessoa denuncie, que a pessoa veja algo errado e conte esse algo errado, não esconda, não passe por baixo do tapete, porque uma hora vai estourar. E quando estourar é pior. Pior para todo mundo. Pior para todo mundo. Nós falamos muito sobre os efeitos do compliance extra-corporate, como isso afeta de forma positiva a competitividade, como isso afeta de forma positiva a possibilidade de novos mercados serem abertos. Mas existe um efeito interno,
É muito melhor para um colaborador trabalhar numa empresa que está adequada ao que se pratica de mais moderno, de mais ético, de mais consciente do que não. O trabalhador se sente muito mais, o colaborador se sente muito mais feliz e orgulhoso de fazer parte daquele ambiente. E outro efeito, também conversando com uma pessoa que trabalhava com uma dessas empresas envolvidas na Lava Jato, ele disse que a grande dificuldade, durante o período do estouro da Lava Jato, foi ter que explicar aos seus filhos menores o que estava acontecendo em casa e que ele, papai, não era alguém que iria para a cadeia ou teria que enfrentar o Sérgio Moro. Sim, o efeito intangível, né, das corporações, a imagem. É muito importante falar de compliance nesse sentido. A imagem que o programa de compliance bem feito, com uma cultura amadurecida, tem que aparecer. Tanto para o externo quanto para o interno. O endomarketing tem que trabalhar isso na companhia dentro, mostrar que aquela empresa é uma empresa ética. Só você vê, por exemplo, das 100 melhores empresas para se trabalhar. Volta no endomarketing um pouquinho, para o pessoal pegar bem. O endomarketing, né, ele é o marketing interno. Certo. É mostrar para os funcionários o que a empresa faz, como que a empresa faz, que é uma empresa que eles têm que ter orgulho de estar lá dentro. Claro. E levar esse orgulho para fora. Tá? Então, por exemplo, você falava de empresas envolvidas na Lava Jato, a gente sabe de pessoas que que foram demitidos, que tiraram do currículo, que trabalharam ali. Sim. Pessoas que continuaram com os empregos, saíam do portão da empresa, tiravam o crachá, colocavam o casaco por cima, de vergonha de estar ali. Olha que coisa. E para você ver o tamanho que isso pode causar, certo? Então, assim, você vai ter ali, muito importante falar de compliance, falar também da imagem da corporação. Você tem lá, por exemplo, estava falando das 100 melhores empresas para se trabalhar. Elas têm um programa de integridade, umas em menor grau, outras em maior grau, outras com maturidade maior, outras menor, mas é algo que eles já estão se adequando rapidamente e passando isso para os funcionários. Muito importante, os funcionários hoje têm orgulho de chegar em casa e seus filhos na escola, irem para a escola de cabeça erguida, porque sabem que seus pais trabalham em empresas éticas, empresas que cumprem com aquilo, não só com a norma, mas com aquilo que a sociedade espera, algo que é moralmente aceitável. Certo. Aceitável. Porque a gente escuta assim de pessoas que foram envolvidas em casos, falam assim, a maior vergonha é dos amigos do meu filho na escola. Sempre. Eles apontando o dedo pro meu filho. Sempre é a maior vergonha, né? Não é a vergonha, a pessoa tira de letra, às vezes o casamento acaba, mas isso também é normal. Agora você sentir que o seu filho está com vergonha de você é a pior sensação que pode existir. Deve ser a pior mesmo, porque é onde todos eles, meio que unânime, você fala, a maior punição é do olhar do meu filho. Agora, Clécio, nós estamos falando bastante sobre as questões envolvendo crimes contra a administração pública, suborno, a corrupção em geral. E as questões ambientais? Como que elas têm sido trabalhadas pelo compliance? Bom, nós vamos ter, por exemplo, empresas que estão diretamente com um risco de operação muito alto, tá, de uma catástrofe ambiental, por exemplo, de um dano ambiental, de uma multa ambiental. Então, assim, o compliance, ele abrange tudo, todas as esferas da empresa, não só, vamos fazer só um compliance ambiental. Pode ser que ela abrange tudo, mas dentro dos seus riscos elevados com o meio ambiente, ela dê uma atenção maior para o compliance ambiental. Você vai ter, por exemplo, a indústria do setor químico, por exemplo. É uma indústria que vai ter uma atenção dentro do seu compliance maior para o ambiental. Você não pode só, por exemplo, ter um compliance ambiental isolado, porque o fator de, muitas vezes, um dano ambiental, o fator de risco, do risco ambiental, não é um fator ambiental propriamente dito. Você pode ter uma questão trabalhista, onde o seu funcionário está trabalhando acima do permitido e ele acabe falhando e cause um risco ambiental. Então, você tem um problema trabalhista que ocasionou um dano ambiental. Certo. Você pode ter problemas criminais, onde o seu funcionário, no transporte do produto, estava embriagado, por exemplo. Ou mesmo uma questão ligada a um crime contra a administração pública. Né? Uma licença que é obtida de uma forma não muito ortodoxa
Isso mesmo. Aí, nessa atenção que a sua companhia vai dar, por exemplo, então, você precisa de estar muito próximo dos órgãos fiscalizadores ambientais. No Paraná, lá o IAP e o IBAMA. Tá? Você vai dar uma atenção maior a isso, a como essas licenças estão vindo, porque você vai ter funcionários muito próximos e ao lado, conversando diariamente com esses agentes públicos. Tá? Então você vai ter um risco alto ali, onde esse risco vai ser trabalhado dentro do programa de integridade. Ou seja, usei a rima copy and paste não vão servir. É isso aí. O que acaba sendo, infelizmente, o que a gente vê muito. É o que a gente vê muito, né? Então você vê, por exemplo, diversas companhias que têm um relacionamento, no mínimo, curioso com os órgãos ambientais. Então o compliance... Tudo passa, né? Todas as licenças conseguem ser obtidas, evidente. etc. Então você Por isso vai que a gente ter... brinca, se eu usei a RIMAS, o estudo de impacto ambiental copy and paste, que é o mesmo estudo de impacto ambiental que é mandado, que é feito do mesmo empreendimento de um lado para o outro. E você vai ter ali, por exemplo, no compliance, o compliance não vai nem entrar no mérito daquela licença. Ele vai, por exemplo, impedir e vai buscar mecanismos que regulamente essa relação do seu funcionário ou do seu representante, muito importante, tá? Isso não precisa ser o seu empregado. Se você contrata um engenheiro para liberar uma obra sua, você é responsável por aqueles atos daquele engenheiro, porque ele está agindo em seu nome. Então, isso é bem importante frisar isso. Não é só o seu empregado. Qualquer um que esteja agindo em seu nome, a empresa pode ser responsabilizada pela lei. Tá? Então, você vai buscar mecanismos, por exemplo, de conflito de interesse, em que você impeça, por exemplo, que o engenheiro leve o agente do IAP para jantar, empreste a sua casa na praia, tenha esse tipo de relação. Ou que leve um desembargador para passear de barco. Por exemplo, quase ouvi dizer que às vezes ouvi dizer que às vezes acontece, né? Então a empresa vai se bloquear e vai treinar os seus funcionários nesse sentido. Você não pode fazer isso, que é conflito de interesse. Se você tiver qualquer relação pessoal com ele, você tem que nos avisar, você tem que avisar o compliance da empresa. Então você vai ter mecanismos, por exemplo, toda fraude segue um padrão. É importante dizer isso. Toda fraude segue um padrão em que uma hora é detectado esse padrão. Então, por exemplo, o engenheiro consegue liberação mais rápida especificamente com aquele agente do IAP. Então é algo que se dá uma atenção e provavelmente esse engenheiro vai ser deslocado para outro setor. E se dá uma atenção dentro da empresa. De monitorar, o que a gente chama de red flag. Tá. Levanta a bandeira vermelha, fica de olho nele. O comitê de compliance. O comitê de compliance, o compliance officer que está na operação ali. Muitas vezes, por exemplo, você não vai mais trabalhar nesse setor, você vai para outro setor, ou você até mesmo vai ser desligado. Então é importante que o quê? O canal de denúncias, por exemplo, onde a empresa recebe as denúncias, seja muito divulgado e as pessoas tenham acesso àquilo, porque você vai ter fraude, geralmente mais de uma pessoa sabe. Com certeza. Mais de uma pessoa sabe. Quando mais de uma pessoa sabe, você não tem mais controle daquela informação. Sim. E alguma hora pode chegar até você a informação daquela fraude. Então é muito importante que esse compliance esteja muito bem desenvolvido dentro dos riscos que foram levantados para aquela companhia específica, tá? Que o programa esteja difundido, que os seus funcionários sejam bem treinados, ou quem vai atuar no programa seja bem treinado sobre aquilo, tá? Para que você fique sabendo do que está acontecendo, que os funcionários levantem aquelas informações para você. Porque a gente sabe o tamanho do risco de um impacto ambiental de uma licença que foi tirada com meios não ortodoxos. Exato, exatamente. Porque tudo que a gente está falando é que licença ambiental não é só um papel para você poder operar. Ali está os procedimentos que você pode seguir para gerar o menor impacto possível, ou o impacto, né, que vai ter a preservação, por uma preservação possível, né, daquele estudo, né. Então é muito importante. Uma licença ambiental comprada, vamos dizer assim, você não vai seguir esses riscos. Então a chance de ter ali um impacto ambiental efetivado, você ter um dano ao meio ambiente efetivado, oriundo de uma licença que foi comprada, a gente sabe do que a gente está falando, né, das catástrofes. A promotora Priscila, de Paranaguá, ela sempre cita que
a corrupção envolvendo questões ambientais é a pátina de toda a corrupção. Ou seja, antes da empresa partir, ela começa com o licenciamento e você já identifica que esta empresa irá tentar corromper quando da obtenção das licenças. E como você acabou de citar, é um padrão que tende a se repetir. Existe uma questão muito peculiar na nossa cultura, na nossa sociedade, talvez por fazermos parte de uma sociedade tão desigual e tão encastelada, que são essas relações muito próximas entre os detentores do poder na administração pública, os detentores do poder no meio empresarial, os detentores do poder financeiro e econômico e assim por diante. E às vezes nós acabamos nos deparando com situações em que o empresário fala, poxa, mas eu não vejo nenhum problema em convidar o desembargador XYZ ou o juiz do trabalho XYZ para passar alguns dias no meu apartamento em Miami, porque afinal de contas nós nos conhecemos do clube ou nós nos conhecemos da escola e assim por diante. Isso tem que mudar, né? A partir do momento em que você assume algumas funções públicas, a partir do momento que você assume um posicionamento empresarial, você deve se reservar a certas práticas, né? E é difícil. Não, é evidente. Você vai ter ali as pessoas politicamente expostas, um conceito que veio do COAF para evitar lavagem de dinheiro e que ele é aplicado no compliance de forma geral. Quais são as pessoas politicamente expostas? São ou pessoas políticos, propriamente ditas, ou pessoas a eles relacionadas. Primeiro grau, segundo grau, irmão. Tem empresas até que eu já escutei que chamam de PEP e os PEPzinhos. Os PEPzinhos? Os PEPzinhos são os... Então você vai ter... isso aí você vai ter também um conflito de interesse que é muito importante que o Brasil entenda conflito de interesse. Porque muitas vezes quando você fala assim, mulher de César, né? Não adianta ser, você tem que mostrar que é honesta. Então não adianta você levar o seu amigo desembargador para viajar e ali não... mas não é proibido, a gente não faz nada errado, mas é o problema de imagem. Certo. O problema daquilo que você transmite. É um problema de interesse, conflito de interesse. Não é legal, isso pode levantar questionamentos. É quase uma ampliação da suspeição. Isso, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, você pode passar, esse relacionamento pode transmitir que tem interesse. Não é legal. E o Brasil precisa entender essa parte de imagem, de conflito mesmo, de interesse, você ter uma relação desse tipo, você ter... uma relação próxima e pública nesse sentido. Por exemplo, o empresário que é amigo de um desembargador público, você vai ter ali questionamentos de uma série de questionamentos, certo? Uma relação íntima, próxima, que se demonstre dessa forma. Isso não quer dizer que a pessoa não possa, sei lá, jogar futebol ou não possa eventualmente jantar, mas existem limites. Existem limites, por exemplo, vai jantar, pode ir, mas cada um paga a sua conta. Cada um, claro, não interessa, cada um mostra. Cada um paga a sua conta. Mas é tão baratinho, o sujeito não paga. Não, eu acho que faz parte de demonstrar que a mulher de César é honesta. Isso é evidente, isso é muito importante para a imagem. Por exemplo, você tem, é muito comum no Brasil, um fornecedor pagar o jantar para o seu cliente. Isso é um fator que hoje já é revisto em muitas empresas. Eu falo assim, não, eu não posso aceitar brinde, mas eu não posso aceitar presente. Então você entrega um brinde é uma coisa, você algo descaracterizado, impessoal, sem a marca da empresa, sem valor de mercado, que tem a marca da empresa ali, né? Outra coisa é você aceitar champanhe, você aceitar vinhos caros, você aceitar viagens, que é algo direcionado para você. E isso tem de fato mudado. Tem de fato mudado barbaramente. Tanto que nós percebemos muitas das empresas que habitualmente forneciam esses presentes, adequar esses presentes à caracterização de brinde. Ou seja, já com a logo da empresa, já com limitando o valor. Então, algumas vinícolas que possuem uma linha especial, uma linha boa, mas, poxa, está escrito, empresa tal, para você oferecer e para evitar qualquer tipo de questionamento. Né? Porque para você mostrar que focinho de porco não é tomada, a tua imagem já foi arranhada. Você demora décadas para construir uma imagem e ela pode ser arranhada em questão uma matéria no jornal, exato, divulgada no WhatsApp, encaminhada para todo mundo,
a tua imagem está arranhada. E para você reverter ao status quo, você vai ter um trabalho gigantesco, vai gastar muito mais dinheiro por algo que muitas vezes era só um conflito, era uma questão de imagem que você deveria ter prestado mais atenção e acabou que deixou passar. Um exemplo mais típico de imagem dos últimos dias foi o caso envolvendo a cadelinha no Carrefour. Esse aí foi assim muito emblemático, correu o mundo, um despreparo na formação de um colaborador, na verdade a empresa fornecia serviços de vigilância ao Carrefour, uma multinacional, e o impacto foi sentido, inclusive na matriz. Né? Não é impressionante como isso... É impressionante essa circulação da informação e o que a sociedade espera. Por exemplo, a sociedade o Carrefour pode botar o preço mais baixo que ele quiser hoje no mercado. Não vai conseguir. Não vai recuperar. Não vai recuperar hoje. Eles têm que fazer um trabalho. Então, por exemplo, você tem um funcionário com essa conduta, então hoje muito fala assim, 100% dos empregados são contratados pelas suas capacidades técnicas e 95% é demitido por questões pessoais. Porque então hoje você tem, por exemplo, consultorias que são especializadas em contratação de pessoas com base em sua integridade, com base em sua ética, com base em sua moral. Que muitos falam assim, capacidade técnica a gente consegue ensinar. Agora, a ética, a moral, isso não. Isso vai vir dele. Então a gente tem que saber quem que a gente está trazendo para dentro da nossa empresa. Jamais você poderia pensar, vou contratar uma empresa de segurança e não vou me preocupar com quem que essa empresa está funcionando. Porque geralmente se você terceiriza justamente para não se preocupar com isso. E hoje a gente já vê que não. Você terceiriza, mas você vai ter que se preocupar com quem que essas empresas estão contratando, porque é a sua imagem. Ninguém sabe qual é o nome da empresa de segurança. Outro ponto importante, um ponto que merece um pouquinho de reflexão. A administração pública é, em grande parte, mantida pelos cargos concursados. Nós sabemos que muitos desses cargos concursados não recebem da própria administração pública o treinamento adequado ao longo dos anos. Deve a administração pública também se preocupar com compliance? É muito fácil, né? A administração cobrar dos outros e não, e não cobrar de si. Tá? Que foi o que hoje está acontecendo. Por exemplo, a lei anticorrupção, ela pune a empresa. Ela fala de quem corrompe, mas não fala de quem foi corrompido. Hoje, por pressão mesmo, pelo movimento da sociedade mesmo, nós temos vários órgãos públicos e uma lei das estatais em que exige o compliance dentro das instituições públicas. Tá? Por exigência mesmo, porque você não tem como você cobrar de um lado e não cobrar do outro. Claro, porque não tem o menor sentido. Você precisa de dois claro, para se fazer. Tá? Então nós temos diversos órgãos públicos já que estão engatinhando na implementação de seus programas de compliance. Você ainda não tem, não posso falar assim, você tem um órgão público no país que está com compliance maduro, nível de excelência, não. Todos estão ainda engatinhando. Os que tiveram a iniciativa de colocar compliance dentro do órgão público, alguns tiveram que recuar em questão nacional, tem alguns estados que tiveram que recuar. Por quê? Não sabemos, mas a iniciativa era muito boa, foi muito divulgado, muito ampliado em redes sociais, e aí de repente o compliance officer foi mandado embora, o programa revoga um pouco, certo? Então nós temos aí, principalmente alguns estados do Nordeste, nós tivemos essa situação. E nós temos alguns estados, o estado do Paraná vai começar aí o seu programa de compliance, e a gente torce muito para que dê certo, porque é bom para todo mundo. Sem dúvida. A captação de recursos internacionais é essencial. Essencial, porque você também vai ser muito bom para empresas que não licitam querer entrar nesse mercado também. Claro. Tá? Então, muitos empresários falam assim, eu não vou entrar, fazer vendas públicas, porque lá é tudo corrupto. Esse daí pode o quê? Trazer uma imagem boa do órgão público, trazer mais fornecedores e diminuir o preço. Meu caro amigo Clécius, nós temos que prestar atenção na compliance em relação ao nosso tempo. Horário, o tempo desapareceu. Você viu como desaparece o tempo aqui na conversa? Nós temos mais 1 minuto para você dar um recado para quem quer saber um pouquinho mais sobre compliance. Talvez passar os seus contatos, talvez passar o contato do Instituto Paranaense de Compliance.
Passar o nosso contato, tá? Pessoal, a gente tem o Instituto Paranense de Compliance, onde nós fomentamos o compliance no estado do Paraná. Tá? Nós temos a missão de difundir, levar a mensagem, falar para aquelas pessoas que ficaram interessadas mais a fundo com diversas iniciativas. Tá? Pessoal que quiser entrar em contato, meu telefone é o 41 99202 7338. Então, estou aberto, o pessoal que quiser entrar em contato, saber mais, apresentar o Instituto, vão lá fazer parte e levem os conhecidos e estou esperando por vocês. Chegamos ao fim de mais um programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania, uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação. Na quinta-feira, eu volto com vocês para falar um pouquinho mais sobre conservação, educação, saúde e qualidade de vida. Até lá!